A carta escondida na Bíblia. Existe um ditado popular que afirma que o tempo cura todas as feridas, mas posso garantir que isso não passa de uma ilusão reconfortante. Certas marcas na alma o tempo apenas nos ensina a administrar, semelhantes àquelas cicatrizes antigas que pulsam quando o clima muda. Hoje, com 78 anos nas costas, os fios prateados emoldurando meu rosto e as mãos vincadas pela passagem das décadas, ainda carrego o peso daquele silenciamento que me impuseram quando eu era apenas uma garotinha de tranças e vestido alinhado. Chamam-me Helena. Helena Oliveira Santos. Vim ao mundo em Serra do Aconchego, um lugarejo tão diminuto no interior de Minas Gerais que nem consta adequadamente nos mapas oficiais. Um desses lugares onde todos sabem da vida de todos, onde a Praça da Matriz representa o coração pulsante da comunidade, onde os segredos familiares são custodiados com mais dedicação que as heranças materiais. Passaram-se quase 7 décadas desde que eu era aquela menina reservada que caminhava olhando para o chão e se expressava em um tom tão suave que constantemente as pessoas solicitavam que eu repetisse minhas palavras. O que ninguém compreendia é que eu falava baixinho porque receava que minha presença incomodasse, que minha existência representasse um transtorno, conforme me fizeram acreditar. Não é simples para mim compartilhar esta narrativa. É como desenterrar um cofre trancado por gerações, repleto de teias e lembranças que machucam como chagas expostas. Contudo, hoje eu compartilho. Compartilho porque aos 78 anos já não tenho mais receios. Porque compreendi que o silêncio apenas protege aqueles que não merecem proteção alguma. E porque talvez em algum canto exista uma menina semelhante ao que fui, necessitando ouvir que não está desamparada em sua dor. Esta é a história de como uma singela correspondência escrita por mãos infantis com caligrafia irregular e erros gramaticais permaneceu oculta por quase 4 décadas dentro de uma Bíblia desgastada e de como, quando finalmente chegou a ser lida, não alterou o passado, mas libertou o futuro. Antes de prosseguir, gostaria de fazer um pedido especial. Deixe nos comentários de onde você está acompanhando esta narrativa. Se é de uma comunidade interiorana como aquela onde nasci, onde as paredes têm ouvidos, mas as pessoas fingem surdez, ou se é de uma metrópole barulhenta, onde por vezes o silêncio é o que mais ecoa. Desejo saber quem está do outro lado da tela, me ouvindo agora, quando finalmente encontrei minha voz depois de tanto tempo. Os aromas são as lembranças mais persistentes que carregamos. 70 anos depois, ainda sinto a fragrância daquela sala de catequese como se estivesse lá neste exato momento. A cera das velas mesclada com a umidade dos livros antigos e aquela colônia adocicada que ele utilizava, que me causava mal-estar apenas ao sentir de longe. Era 1955. Eu tinha 10 anos e vivia naquela cidadezinha que parecia uma fotografia desbotada pelo tempo. As residências com esquadrias azuis, o sino da igreja marcando cada hora completa, a poeira avermelhada que se levantava das vias sem pavimentação quando o vento soprava com vigor. Meu pai havia partido deste mundo quando eu contava apenas 7 anos, vítima de uma parada cardíaca repentina, como se dizia àquela época. Restamos eu, minha mãe Benedita e minha avó Antônia, 3 mulheres tentando sobreviver numa sociedade que só respeitava os lares que contavam com uma presença masculina. Mamãe trabalhava como costureira, passando seus dias curvada sobre a Singer preta, aquela máquina cujo som ritmado de tec-tec-tec embalava minhas tardes de estudo. Vovó cuidava da casa e de mim, com suas orações fervorosas e suas mãos de carinho firme, daquelas que tanto preparavam um café quentinho quanto aplicavam um beliscão para corrigir comportamentos. Como qualquer menina da localidade, eu frequentava as aulas de catequese às quartas e sábados para me preparar para a primeira comunhão. Era o acontecimento mais significativo na infância de uma criança naquele lugar, o dia em que você usava um vestido branco, uma coroa de flores artificiais e recebia a hóstia pela primeira vez. As mães economizavam durante todo o ano para aquela celebração. A minha não era exceção. As aulas aconteciam na pequena sala nos fundos da igreja. Um espaço reduzido com crucifixos nas paredes, cadeiras de madeira organizadas em fileiras e uma mesa ampla onde se posicionava o catequista, Roberto Teixeira. Ah, Roberto Teixeira,
Como esse nome ainda provoca um nó em minha garganta quando tento pronunciá-lo em voz alta. Ele era o indivíduo mais respeitado da paróquia depois do pároco. Tinha por volta de 60 anos, cabelos grisalhos, sempre bem arrumados, com brilhantina. Trajes escuros, impecáveis, mesmo durante o calor intenso. E aquela voz pausada que falava sobre Deus, sobre perdão, sobre como Jesus amava as criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas, ele reiterava enquanto seu olhar percorria a sala, demorando-se sempre um pouco mais em algumas de nós. Todos admiravam o senhor Roberto Teixeira. As mães o denominavam homem abençoado. O vigário afirmava que ele representava um exemplo de fé inabalável. As senhoras da Irmandade de Maria suspiravam quando ele passava após a missa, com seu terço de madeira enrolado nos dedos e seu sorriso contido. No princípio, eu também o admirava. Apreciava como ele narrava as histórias bíblicas, utilizando vozes distintas para cada personagem. Gostava como ele conhecia os nomes de todas as crianças, inclusive das mais reservadas como eu. Apreciava as estampas coloridas de santos que ele distribuía para quem respondia corretamente as perguntas sobre o catecismo. Foi gradualmente que as coisas se transformaram, tão lentamente que nem percebi quando deixou de ser normal e passou a ser aquilo que não tinha denominação, mas que me provocava uma sensação de pavor na boca do estômago. Primeiro foram os elogios diferenciados. Que trancas bonitas, Helena. Posso tocar? E lá vinham aqueles dedos alongados, com unhas tão aciadas que pareciam polidas, deslizando pelo meu cabelo por tempo excessivo. Seus olhos têm a tonalidade do céu quando São Pedro descerra os portões do paraíso, sabia? E o olhar dele permanecia tanto tempo que eu baixava a cabeça sem saber como lidar com aquela tensão. Depois vieram os pedidos para permanecer após a aula. Helena, pode me auxiliar a organizar estes livros? Você tem mãos tão delicadas, perfeitas para esta tarefa. Ou então, Helena, quero te ensinar uma prece especial, dessas que apenas os anjos conhecem. E minha mãe, orgulhosa porque o catequista dedicava atenção especial à filha dela, permitia que eu ficasse, retornando 1 hora depois para me buscar. Foi numa dessas tardes, quando restávamos apenas eu e ele na pequena sala dos fundos, que tudo se agravou. Eu estava em pé próxima à estante, organizando os livros de catecismo por tamanho, conforme ele havia solicitado. Repentinamente, senti sua presença atrás de mim, demasiadamente próxima. Aquela colônia adocicada invadindo minhas narinas, causando-me enjoo. Helena, você sabe que é a preferida do Senhor, não sabe? A voz dele, um sussurro em meu ouvido, enquanto suas mãos seguravam meus ombros com força excessiva. Por isso, ele te escolheu para uma missão especial. Não descreverei em detalhes o que ocorreu naquela tarde, nem nas seguintes. Algumas vivências são penosas demais até para serem expressas em voz alta, mesmo após tantas décadas. O que posso relatar é que aprendi, aos 10 anos, que o inferno não era aquele lugar de fogo que o padre descrevia nos sermões dominicais. O inferno podia ser uma pequena sala nos fundos da igreja, com crucifixos nas paredes, testemunhando calados o que um homem considerado santo fazia com uma menina de tranças. Tentei contar. Juro por Deus que tentei uma vez. Foi numa noite após o jantar, quando mamãe estava bem-humorada por ter recebido o pagamento de um vestido de noiva que havia costurado. Criei coragem e disse com a voz trêmula: Mamãe, não quero mais frequentar a catequese do Sr. Roberto Teixeira. Ela elevou os olhos do tecido que a alinhavava. Por que não, menina? Falta tão pouco para sua primeira comunhão. É que ele faz umas coisas estranhas. Que coisas? E eu relatei. Não tudo, porque nem conhecia as palavras para explicar certas partes, mas falei sobre as mãos que tocavam onde não deveriam, sobre o modo como ele me olhava, sobre o medo que eu sentia. O que se seguiu foi pior que qualquer atitude de Roberto Teixeira. Mamãe largou o tecido, levantou-se rapidamente e me deu uma bofetada que deixou meus ouvidos zumbindo. Jamais repita uma calúnia dessa natureza.
O Sr. Roberto Teixeira é um homem consagrado a Deus. Como ousa inventar uma mentira dessa sobre alguém que só deseja seu bem? É o inimigo falando através da sua boca. Só pode ser. Fui enviada para o quarto sem jantar, de castigo. Ouvi mamãe e vovó sussurrando na cozinha e a voz da minha avó dizendo: essa menina está precisando de mais orações e menos imaginação. Vou levá-la à benzedeira amanhã. Naquela noite, deitada na cama, com a marca dos 5 dedos da minha mãe ainda ardendo na bochecha, compreendi 2 coisas que transformaram minha vida para sempre. Ninguém acreditaria em mim e eu estava completamente sozinha. Foi então que escrevi a carta. Peguei um caderno de caligrafia da escola, arranquei uma folha e com minha melhor letra, que ainda assim era irregular e infantil, escrevi tudo o que havia acontecido, tudo o que continuava acontecendo a cada quarta e sábado naquela sala. Escrevi com as palavras que conhecia, tentando explicar situações que nem compreendia direito. Escrevi até minha mão doer e as lágrimas mancharem o papel. No final, acrescentei: esta carta é para mim mesma, porque ninguém acredita. Um dia, quando eu for adulta, vou ler e lembrar que não estava louca, que aconteceu de verdade. Dobrei a carta várias vezes até ficar bem compacta. Procurei um lugar onde ninguém jamais encontraria e descobri a Bíblia do meu pai, aquela de capa preta com seu nome gravado em dourado na frente, que permanecia guardada na gaveta superior da cômoda, envolta num pano de renda que ninguém jamais tocava por ser recordação do falecido. Abri no livro de Salmos, que havia sido favorito do meu pai, e escondi a carta ali, entre as páginas que falavam de um Deus que salvava os oprimidos e ouvia o clamor dos inocentes. Um Deus que, aparentemente, estava ocupado demais para ouvir o meu. Existem notícias que chegam como um golpe no peito, tirando o ar dos pulmões. Foi assim quando o telefone tocou naquela manhã de junho de 2023. Eu estava na minha cozinha em Belo Horizonte preparando um chá de camomila para aliviar as dores nas articulações que o tempo e as mágoas me presentearam, quando ouvi a voz da minha prima Teresa do outro lado da linha. Helena, é a Teresa, filha da tia Zenaide, lembra? Preciso lhe comunicar algo. Sua mãe faleceu ontem à noite. Foi rápido, um derrame. Não sofreu. Permanece imóvel. O telefone grudado na orelha, sentindo um sabor amargo subir pela garganta. Minha mãe, Benedita Oliveira Santos, a mulher que não acreditou em mim quando mais necessitei, que permitiu que a aparência de família respeitável valesse mais que a dor da própria filha. A mulher que eu não via há mais de 30 anos, falecida. Você virá para o velório, Helena? Será amanhã pela manhã na capela. A pergunta ficou suspensa no ar por um tempo excessivamente longo. Retornar à Serra do Aconchego? Pesar novamente naquela terra avermelhada que engoliu minha infância? Enfrentar os olhares, os comentários sussurrados, as recordações? Irei, respondi com uma voz que nem parecia minha. Vou tomar um ônibus hoje à tarde. Quando encerrei a ligação, minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na pia. Observei minhas mãos enrugadas, as veias azuladas sobressaindo sob a pele delgada, e subitamente me vi novamente com 17 anos. Essas mesmas mãos tentando abrir um frasco de comprimidos apressadamente. Pressa de encerrar tudo, pressa de silenciar a dor que ninguém compreendia. Foi naquela noite, após a tentativa frustrada de pôr fim à minha existência, porque até nisso o destino zombou de mim, enviando minha avó para chegar mais cedo em casa, que fugi de Serra do Aconchego. Parti apenas com a roupa do corpo e 20 cruzeiros no bolso. Embarquei num ônibus para Belo Horizonte e nunca mais olhei para trás. Ninguém me procurou, como se a cidade inteira tivesse respirado aliviada por se ver livre da garota problemática que inventava histórias. Mais de 30 anos se passaram. Construí uma vida do zero, sem família, sem passado. Trabalhei como empregada doméstica, depois como costureira, igual a minha mãe. Estudei no período noturno, concluí o supletivo, consegui um emprego na secretaria de uma escola. Nunca me casei, nunca tive filhos. Algo dentro de mim ficou demasiadamente fragmentado para confiar, para amar, para formar uma família.
E agora, aos 48 anos, retornava para sepultar a mulher que me ensinou que o silêncio era o único lugar seguro para uma menina como eu. O ônibus sacudia na estrada de terra que conduzia à cidade. Cada solavanco parecia me empurrar mais profundamente nas lembranças que passei a vida tentando esquecer. As janelas empoeiradas embaçavam a visão, mas eu reconhecia cada curva, cada árvore centenária, cada cruz à margem da estrada, sinalizando o local onde alguém perdeu a vida. Questionei-me se haveria uma cruz em algum lugar para indicar onde a menina que fui perdeu sua alma. Quando desembarquei na rodoviária, se é que aquele galpão de zinco com 2 bancos deteriorados podia ser denominado assim, senti o peso dos olhares. A cidade havia se transformado pouco. Um ou outro estabelecimento comercial novo, algumas residências pintadas com cores diferentes, mas a praça central, a igreja de Santa Luzia com sua torre branca apontando para o firmamento, a padaria do seu Antônio na esquina, tudo parecia congelado no tempo. As pessoas, entretanto, haviam envelhecido como eu. Reconheci alguns rostos por trás das rugas e dos cabelos grisalhos. A filha da proprietária do armazém, agora uma senhora corpulenta de cabelos tingidos. O garoto que puxava minhas tranças na escola, transformado num homem calvo de ombros caídos. Eles me observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto, como se eu fosse uma aparição materializada no meio da tarde quente. Helena Oliveira. Uma voz me abordou quando eu caminhava em direção à casa que um dia chamei de lar. Era Conceição, minha colega de catequese, a única que não me olhava com desconfiança quando os rumores começaram a se espalhar. Quanto tempo? Você veio para o funeral da Dona Benedita? Assenti, sem confiar na minha voz para dizer mais. Fico feliz que tenha vindo. Sua mãe, ela sentia sua falta, sabe? Não comentava muito sobre isso, mas a gente percebia. Sentia minha falta. As palavras atingiram um ponto dentro do meu peito que imaginei estar morto há muito tempo. Uma pontada de algo semelhante ao arrependimento. Talvez não. Eu sabia que havia feito o necessário para sobreviver. E mesmo assim, uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto, deixando um rastro quente na pele marcada pela vida difícil. Conceição me acompanhou até a casa da minha infância. A tinta azul das janelas estava descascando. O jardim que minha avó cultivava com tanto orgulho havia se transformado num amontoado de vegetação ressequida. A varanda onde eu costumava sentar para ler nos domingos ensolarados estava torta, cedendo em um dos cantos, como se estivesse exausta de se manter erguida, assim como eu. No interior, o odor de mofo e abandono se misturava com a essência de alfazema que minha mãe sempre utilizou. Os móveis estavam cobertos por lençóis amarelados pelo tempo. Na parede da sala, o mesmo quadro da Santa Ceia, as mesmas fotografias em porta-retratos de prata já escurecida. Meu pai sério em seu traje de casamento, minha mãe jovem e bonita, eu criança com laços de fita no cabelo, sorrindo sem saber o que o futuro me reservava. E sobre a mesa, como se estivesse me aguardando, a Bíblia do meu pai. Aquela mesma Bíblia de capa preta com seu nome gravado em dourado, agora desgastada nas extremidades, as páginas amareladas pelo tempo. O coração acelerou dentro do peito. Seria possível? Com as mãos trêmulas, abri no livro de Salmos e lá estava a carta, a minha carta, dobrada, envelhecida, mas intacta, exatamente onde deixei quase 40 anos antes. Deus do céu, murmurei, segurando o papel como se fosse despedaçar. Parte de mim desejava abri-la naquele instante, ler as palavras escritas por aquela menina que já não existia mais. Outra parte receava o que aquelas palavras poderiam despertar. Guardei a carta no bolso. Mais tarde, quando estivesse sozinha, quando tivesse forças, eu enfrentaria aquele fantasma. O velório ocorreu como eu imaginava. A capela pequena, repleta de coroas de flores com fitas roxas, o caixão simples no centro, minha mãe pálida e serena, parecendo menor e mais frágil do que jamais foi em vida. As mesmas devotas de sempre, agora com os cabelos brancos e as costas curvadas, recitando o terço incessantemente. Os mesmos olhares de soslaio, os mesmos comentários sussurrados.
É a filha da dona Benedita, aquela que fugiu. Dizem que vivia criando histórias. Coitadinha da dona Benedita, sofreu tanto com essa filha. As palavras chegavam aos meus ouvidos como pedrinhas, pequenas mas afiadas, cada uma deixando sua marca reaberta no mesmo local das feridas antigas. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico para não gritar, para não avançar naquelas senhoras idosas e dizer que elas não sabiam de nada, que nunca souberam. Foi quando o padre entrou na capela que meu mundo parou. Não o reconheci imediatamente. Era um homem mais jovem, aproximadamente 50 anos, não o antigo padre Augusto da minha infância. Ele se aproximou com sua batina preta e expressão solene. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos para nos despedir da nossa irmã Benedita, uma mulher de fé, uma serva dedicada desta paróquia. E prosseguiu com as palavras convencionais, aquelas que servem para qualquer funeral, qualquer pessoa, como se minha mãe fosse apenas mais uma idosa devota que partiu deste mundo, como se sua vida e a minha pudessem ser resumidas naquelas frases prontas sobre o reino dos céus e a vida eterna. Foi no encerramento das orações, quando já me preparava para sair daquele ambiente que oprimia meu interior, que o padre fez o anúncio que mudaria tudo. Antes de concluirmos, quero lembrar a todos que no próximo domingo teremos uma missa especial em homenagem às grandes personalidades da nossa paróquia que nos deixaram. Entre eles, nosso estimado Roberto Teixeira, que tanto realizou por esta comunidade, tantas crianças preparou para a primeira comunhão e que partiu para a glória do Senhor há apenas 3 meses. Um verdadeiro exemplo de fé e serviço. O nome caiu como um raio em meu corpo. Roberto Teixeira. Ele estava morto. O homem que destruiu minha infância, que me roubou a inocência, que fez com que eu perdesse a confiança em tudo e em todos. Morto e seria homenageado como uma grande personalidade da paróquia. Senti o sangue abandonar meu rosto, as pernas instáveis, a visão escurecendo nas extremidades. Alguém, acredito que tenha sido Conceição, segurou-me pelo braço, indagando se eu estava bem. Confirmei com a cabeça, incapaz de falar. Quando finalmente retornei à casa da minha mãe, após o sepultamento, após as condolências vazias de pessoas que nunca se importaram, após assinar documentos que me tornavam herdeira de uma residência que eu jamais desejaria ver novamente, a noite já havia caído. Acendi a luz fraca da sala, sentei-me na poltrona antiga que ainda conservava a forma do corpo da minha mãe e retirei a carta do bolso. Com dedos que se recusavam a permanecer firmes, desdobrei o papel amarelado. A caligrafia infantil, irregular, repleta de erros gramaticais, me transportou de volta para aquela noite em que, desesperada para ser ouvida por alguém, mesmo que fosse apenas por mim mesma no futuro, derramei minha dor naquelas linhas. Esta carta é para mim mesma, porque ninguém acredita. Um dia, quando eu for adulta, vou ler e lembrar que não estava louca, que aconteceu de verdade. Cada palavra era como uma punhalada no peito. Cada descrição, inocente, simultaneamente, aterradora, do que o Sr. Roberto Teixeira fazia naquela sala, me fazia sentir novamente o cheiro de cera e mofo, o toque daquelas mãos, a repulsa, o medo, a confusão de uma criança cujo mundo havia desmoronado. As lágrimas surgiram abundantes e cálidas, embaçando minha visão. Não eram lágrimas de tristeza, percebi. Eram de indignação. Uma indignação antiga, armazenada, fermentada por décadas de silêncio imposto. Indignação contra Roberto Teixeira, que viveu sua existência inteira sendo venerado enquanto eu carregava as marcas dos seus atos. Indignação contra minha mãe, que optou por não acreditar na própria filha. Indignação contra a cidade inteira que fingiu não ver, não saber, não escutar. As decisões que transformam nossa vida às vezes nascem no meio da noite, quando o silêncio é tão denso que parece ter consistência. Foi assim que nasceu a minha. Passei a madrugada completa sentada naquela poltrona desgastada, relendo minha carta, até memorizar cada palavra irregular, cada vírgula deslocada, cada mancha de lágrima no papel amarelado. A casa da minha infância estalava ao meu redor, como se também estivesse relembrando velhas aflições.
Lá fora, a cidade dormia seu sono tranquilo, o mesmo sono de décadas, onde os segredos eram embalados como crianças mal-criadas que ninguém tem coragem de despertar. Quando os primeiros raios solares penetraram pelas frestas da janela, eu já sabia o que precisava fazer. Guardei a carta no bolso da calça e saí para a rua deserta. O ar matinal era fresco, com aquele aroma de terra úmida que só o interior de Minas possui. Caminhei até a praça central, onde a única padaria da cidade já acendia seus fornos, preenchendo o ambiente com fragrância de pão fresco. Aguardei na fila atrás de senhoras idosas que me observavam discretamente, comentando entre si quando supunham que eu não perceberia, como se eu não tivesse passado a existência inteira percebendo esses olhares, esses comentários. Bom dia! Eu gostaria de utilizar aquela máquina copiadora que vocês disponibilizam aqui. Falei para o rapaz atrás do balcão, que provavelmente era neto do seu Antônio, o antigo proprietário. Tinha os mesmos olhos pequenos e astutos. A máquina? Ah, sim, certamente. São 50 centavos por cópia. Retirei a carta do bolso, cuidadosamente desdobrando-a. Preciso de 50 cópias. O rapaz arqueou as sobrancelhas. 50? A senhora tem certeza? Absoluta. Esperei enquanto ele operava a máquina ruidosa nos fundos da padaria. 1 minuto, 10. Os clientes entravam e saíam, observando curiosos a mulher estranha parada próxima ao balcão, a forasteira que todos conheciam, mas fingiam não reconhecer. Quando o rapaz finalmente retornou, trazia um maço de folhas ainda quentes da copiadora. 50 cópias da minha carta. 50 meninas de 10 anos gritando em silêncio nas mesmas palavras irregulares, na mesma caligrafia infantil, agora perfeitamente legíveis, em tinta preta sobre papel branco. Aqui está, senhora. São 25 reais. Paguei sem hesitar. Voltei para a casa da minha mãe, sentei à mesa da cozinha, onde tantas vezes tomei café com leite enquanto continha o choro, e comecei a elaborar meu plano. Primeiro, separei as cópias em grupos de 5 e as dobrei cuidadosamente. Depois, procurei pela casa até encontrar envelopes antigos que minha mãe guardava numa gaveta da cristaleira. Não eram suficientes para todas as cópias, mas serviriam para as primeiras que eu pretendia distribuir. Para o restante, encontraria uma solução. Passei os 2 dias subsequentes em um silêncio contemplativo, organizando a casa, separando o que seria doado, o que seria comercializado, o que seria descartado. Os vizinhos provavelmente imaginavam que eu estava apenas cumprindo minha obrigação de filha, organizando o espólio da falecida. Não suspeitavam que cada gaveta aberta, cada armário revistado, cada objeto tocado e posteriormente descartado representava um fragmento do meu passado, sendo finalmente confrontado e libertado. Na noite de sábado, véspera da missa em homenagem às grandes personalidades da paróquia, sentei-me na varanda com uma xícara de chá que foi esfriando sem que eu bebesse. Contemplei as estrelas que cintilavam no céu límpido de Serra do Aconchego. As mesmas estrelas que testemunharam minha infância usurpada, minha adolescência destruída, minha fuga desesperada. Elas pareciam piscar para mim numa mensagem que, após tantos anos, finalmente consegui decifrar. Estamos observando você. Sempre estivemos. Dormi pouco e acordei antes do amanhecer. Tomei um banho demorado, purificando não apenas o corpo, mas tentando purificar também o medo que ainda se agarrava à minha pele como um parasita antigo. Vesti minha melhor roupa, um vestido azul marinho, simples, mas digno. Prendi os cabelos grisalhos num coque baixo. Apliquei batom discreto. Observei-me no espelho antigo do quarto da minha mãe, encontrando no reflexo uma mulher que não reconheci imediatamente. Não era mais a menina amedrontada de tranças. Não era a adolescente desesperada que tentou encerrar a própria existência. Nem mesmo era a mulher amargurada que construiu barreiras ao redor do coração. Era alguém renovada, alguém com propósito, alguém que finalmente seria ouvida. O sino da igreja começou a tocar às 9 horas em ponto, convocando os fiéis para a missa dominical.
Coloquei os envelopes na bolsa, juntamente com as cópias soltas, e saí para a rua já movimentada. Famílias caminhavam em direção à igreja, homens de terno, mulheres de vestido, crianças arrumadas e inquietas segurando as mãos dos pais. A mesma cena que se repetia todos os domingos há décadas, um ritual imutável numa cidade onde o tempo parecia ter estacionado. A igreja de Santa Luzia estava lotada quando cheguei. Os bancos de madeira escura acomodavam os corpos dos fiéis, perfeitamente alinhados, como as fileiras de cruzes no cemitério onde sepultei minha mãe 2 dias antes. O órgão executava uma melodia solene. O aroma de incenso e flores se misturava, formando aquela fragrância característica que me transportou instantaneamente para a infância. Sentei no último banco, próximo à porta. Ninguém se ofereceu para me ceder espaço nos bancos frontais, onde as famílias respeitáveis se acomodavam para serem vistas por todos. Eu era uma intrusa e todos ali tinham conhecimento disso. Mas eu não me importava. Não havia comparecido para ser aceita, havia comparecido para ser ouvida. A missa iniciou com o ritual habitual. O sacerdote, em suas vestes solenes, conduzia as orações com voz pausada. Os fiéis respondiam em uníssono, uma única voz coletiva que ascendia ao teto de madeira antiga e retornava ecoando pelos cantos sombrios da igreja. O coral cantava, mulheres de meia-idade com vozes treinadas pelo tempo e pela fé. Crianças se agitavam nos bancos, sendo silenciadas pelos olhares severos das mães. Observei tudo com distanciamento quase analítico, como se estivesse assistindo a uma apresentação teatral da qual outrora fiz parte, mas agora era apenas uma espectadora crítica. Meus olhos percorriam os rostos na multidão, reconhecendo alguns, desconhecendo outros. Quantos deles tinham conhecimento? Quantos haviam escutado rumores e optado por ignorar? Quantas outras meninas haviam passado pelas mãos de Roberto Teixeira ao longo das décadas, sofrendo silenciosamente, como eu? Quando chegou o momento do sermão, o padre subiu ao púlpito. Seus olhos brilhavam com o fervor de quem acredita sinceramente nas próprias palavras. Falou sobre a importância de honrar aqueles que nos precederam, de preservar a memória dos que dedicaram sua vida à igreja, à comunidade. E hoje, sua voz se elevou, preenchendo cada recanto da igreja. Prestamos uma homenagem especial a 5 membros exemplares de nossa comunidade que partiram recentemente para a glória do Senhor. Ele começou a ler os nomes. Uma velha professora que ministrou aulas de catecismo por 40 anos. Um benfeitor da igreja que doou recursos para reformar o telhado. Uma senhora que cuidou dos arranjos florais do altar por décadas. Um antigo coroinha que se tornou médico e atendia gratuitamente os necessitados da cidade. E então ele chegou ao 5º nome. E por fim, nosso querido irmão Roberto Teixeira, que por mais de 50 anos preparou nossas crianças para a primeira comunhão. Um homem de fé inabalável, de caráter exemplar, que deixou um legado de serviço e devoção. Quantas vidas ele tocou com seu trabalho incansável, sua dedicação às crianças, seu amor a Deus. Senti meu coração acelerar, o sangue pulsando nas têmporas com tanta intensidade que imaginei que todos ao redor poderiam escutar. Minhas mãos apertaram a bolsa com vigor, os nós dos dedos embranquecendo. Era como se cada palavra de elogio a Roberto Teixeira fosse uma agressão ao meu rosto, uma negação da minha dor, da minha verdade. Os aplausos começaram esparsos inicialmente, depois aumentando em volume. A igreja inteira batendo palmas para o homem que destruiu minha infância, que provavelmente destruiu outras infâncias, que viveu e morreu sendo venerado enquanto suas vítimas carregavam as marcas em silêncio. Levantei-me, não de maneira brusca, não como quem vai provocar um escândalo, mas com a calma determinada de quem aguarda quase 40 anos para ser ouvida. Caminhei pelo corredor central da igreja, meus passos ecoando no piso de pedra. Os aplausos foram diminuindo à medida que as pessoas notavam minha movimentação incomum. Olhares confusos, alguns irritados pela interrupção, seguiam minha figura enquanto eu me aproximava do altar. O padre interrompeu-se no meio de uma frase, observando-me com uma mistura de surpresa e preocupação. Talvez receasse que eu fosse realizar algum ato extremo.
Gritar, chorar, accuser. Mas eu não necessitava de gritos. Não mais. Parei diante do primeiro banco. Peguei o primeiro envelope da minha bolsa e o entreguei a uma senhora de cabelos brancos que já devia ter seus 80 anos. Era Dona Carminha, que liderava o grupo de oração quando eu era criança. Para a senhora, falei com voz clara e firme. Por favor, leia. Peguei o segundo envelope, entreguei para a mulher ao lado, depois o terceiro, o quarto. Logo os envelopes acabaram e comecei a distribuir as cópias soltas, uma a uma, passando pelos bancos, colocando nas mãos das pessoas um fragmento da minha verdade, da minha dor, da história que ninguém quis escutar. O que é isso? Ouvi alguém questionar ao longe. Não sei. Uma carta. Meu Deus, vocês leram o que está escrito aqui? Os murmúrios começaram a crescer como uma onda, inicialmente baixinho, depois progressivamente mais intensos. Vi rostos empalidecendo à medida que liam, olhos se arregalando, mãos cobrindo bocas abertas em choque. Outros amassando papel com raiva, recusando-se a acreditar. Algumas senhoras começaram a chorar. Continuei minha caminhada silenciosa, distribuindo cada cópia até alcançar o altar. O padre, ainda imobilizado em seu lugar, estendeu a mão automaticamente quando lhe ofereci um papel. Seus olhos percorreram as linhas, a confusão inicial cedendo lugar ao horror. Minha filha, ele começou, mas eu já estava de costas, caminhando de volta pelo corredor central. O silêncio agora era absoluto. Nenhum sussurro, nenhum movimento, apenas o som dos meus passos e o farfalhar suave do papel sendo transferido de mão em mão, lido por olhos incrédulos, a verdade finalmente exposta à luz do dia. Quando atingi a porta da igreja, virei-me uma última vez. A luminosidade que penetrava pelos vitrais coloridos formava padrões dançantes no piso de pedra, como se o próprio astro-rei estivesse inquieto. Contemplei a multidão de rostos voltados para mim, alguns chorando, outros em estado de choque, outros com raiva. Se um dia alguém acreditar em mim, me avise, pronunciei, citando a última linha da minha carta, porque eu ainda estou aqui. E então saí sem aguardar resposta. O sol dominical resplandecia intensamente lá fora, aquecendo meu rosto marcado por décadas de sofrimento silencioso. Senti um peso se dissipando dos meus ombros, uma leveza que não experimentava desde a infância. Existem momentos na vida que são como divisores de águas, um antes e um depois, tão distintos, tão definitivos, que é quase como se fossem duas existências diferentes. Para mim, aquele domingo de sol radiante foi esse momento. A Helena que adentrou aquela igreja não foi a mesma que saiu. Caminhei pela praça defronte à igreja, sentindo o sol aquecer minha pele, como se cada raio fosse uma bênção que jamais recebi dos homens que falavam em nome de Deus. Sentei-me no banco de madeira desgastada, sob a mesma mangueira que sombreava as tardes da minha infância, e aguardei. Não sabia exatamente o que esperava. Talvez alguém vindo me confrontar, talvez as autoridades. Talvez apenas o alívio de finalmente ter expressado minha verdade. De qualquer forma, não havia mais para onde fugir, nem motivo para isso. Os minutos se arrastaram. Ouvi o burburinho crescente proveniente da igreja. Vozes alteradas, algumas pessoas saindo apressadas, olhando para todos os lados, exceto para onde eu estava. Ninguém se aproximou. Era como se eu tivesse me tornado um tipo diferente de invisível. Não mais a invisível que ninguém nota, mas a visível demais que todos preferem não enxergar. O sino tocou, anunciando o término da missa, mas o som parecia diferente agora. Menos solene, mais angustiado, como se até o bronze sentisse o peso da verdade que havia sido revelada sob seu teto. As pessoas começaram a sair em pequenos grupos, conversando em sussurros urgentes, algumas chorando, outras com expressões fechadas de raiva ou negação. Vi Dona Conceição caminhando em minha direção, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos apertando um lenço branco já úmido de lágrimas. Sentou-se ao meu lado, sem solicitar permissão, como se necessitasse do apoio do banco para não desmoronar completamente. Por que você nunca me contou, Helena? Ela indagou,
A voz embargada. Eu era sua amiga.